Nicolás Maduro foi declarado vencedor da eleição presidencial na Venezuela contra o seu opositor Edmundo González Urrutia, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral do país, que é controlado pelo chavismo. Só que a vitória do ditador venezuelano levantou muitos questionamentos sobre a veracidade do processo eleitoral, que foi cheio de relatos de irregularidades. Em alguns locais de votação, as autoridades se recusaram a divulgar a contagem eletrônica dos votos em papel, e também houve relatos de fraude e intimidação dos eleitores. A campanha eleitoral também já tinha sido marcada por tentativas dos aliados de Maduro de controlar os opositores. Isso incluiu prisões de funcionários da campanha da oposição, intimidação e supressão de votos. Mas afinal, o que acontece agora depois da reeleição de Nicolás Maduro? O Estadão te explica. A volta da instabilidade econômica é uma das principais preocupações. A Venezuela só agora começou a sair de um dos maiores colapsos econômicos da história moderna. Depois de anos de luta contra Maduro e seu antecessor Hugo Chávez, os empresários venezuelanos e os investidores estrangeiros fizeram as pazes com seu governo. E também as sanções impostas pelos Estados Unidos forçaram Maduro a abandonar algumas políticas extremas, como o controle de preços e de moeda. Com isso, o setor privado passou a ter um papel cada vez mais importante. Os ataques públicos contra empresários cessaram e a hiperinflação e a criminalidade desenfreada diminuíram um pouco. E justamente o maior apoio do setor privado levou à esperança de que um resultado confiável nas eleições manteria as melhorias e levaria a algum tipo de acordo político. Porém, esse apaziguamento parece bem improvável agora com os resultados duvidosos das eleições, que vão testar a reaproximação entre Maduro e os líderes empresariais, possivelmente desencadeando uma nova onda de sanções internacionais. E falando em sanções, é improvável que o resultado permita que o governo Biden reverta suas amplas restrições econômicas contra a Venezuela. Isso prejudicaria a recuperação econômica e provavelmente levaria a outra onda de migração. A Venezuela viu o êxodo de 1 em cada 5 cidadãos na última década. Uma eleição venezuelana tranquila seria até favorável aos vizinhos latino-americanos do país, incluindo os antigos aliados de Maduro, os governos de esquerda do Brasil e da Colômbia, que são os países que têm recebido a maior parte da migração venezuelana, levando a uma reação política anti-imigração em muitos deles. Quando o Conselho Eleitoral anunciou a reeleição de Maduro, a líder da oposição, Maria Corina Machado, que liderou a campanha de Edmundo González, chamou os resultados das eleições de impossíveis. As pesquisas eleitorais mostravam uma vitória da oposição. Isso porque durante a votação, a oposição apostou em um esforço para ter apoiadores à disposição para obter uma impressão física da contagem de votos de cada máquina de votação após o fechamento das urnas para monitorar qualquer irregularidade. Esse acesso é permitido pela lei eleitoral venezuelana. Só que na manhã de segunda-feira, a campanha de González disse que havia obtido apenas 40% das apurações. Em alguns lugares, os fiscais foram impedidos de entrar nos locais de votação ou nem chegaram a aparecer. Muitas vezes, as autoridades eleitorais simplesmente se recusaram a entregar as apurações. E isso deixa mais difícil os esforços da oposição para provar de forma incontestável que a votação foi adulterada e acirra ainda mais a instabilidade política. Os protestos contra a suspeita de fraude na eleição de Maduro já aconteceram em todo o país. Até a gravação desse vídeo, os Estados Unidos, o Brasil e a Colômbia, que são os 3 países que mais receberam venezuelanos, questionaram a apuração que deu a Maduro um terceiro mandato de 6 anos com 51% dos votos contra 44% dos votos de González, segundo o Conselho Eleitoral. A Organização dos Estados Americanos convocou uma reunião extraordinária a pedido dos governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai, que pediram uma revisão completa dos resultados. China, Rússia, Cuba, Nicarágua, Honduras e Bolívia parabenizaram Maduro. O presidente do México, Andrés Manuel López, disse que reconhecerá o resultado da CNE. Nós do Estadão continuamos acompanhando o desenrolar do assunto. Não deixe de assinar o nosso canal e acessar a matéria completa no site do jornal. Até mais!